a mulher e o fermento acrescentado em 3 medidas de farinha. O mestre contou uma parábola no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 33. O reino dos céus é semelhante, parecido, ao fermento, à mentira, ao adultério, como está escrito lá em Jeremias, seu capítulo 8, versículo 8, em que a falsa pena, a falsa caneta dos escribas, sim, esses mesmos escribas atuais, teólogos, mestres da lei, entendidos, sábios, converteram a verdade, a palavra do Pai, em mentira. Que uma mulher, a prostituta, a religião, aquela que é contrária ao noivo, o Cordeiro, o Messias, aquela que é o oposto da noiva, as virgens prudentes, que pegaram a sua candeia, a sua luz e saíram de encontro ao noivo, saíram das trevas, saíram da morte, onde estava dentro dos cemitérios das religiões e vieram para a verdade seguindo o único pastor. Então essa mulher, essa religião, a prostituta, pegou aquele fermento, aquela mentira e misturou, acrescentou em 3 medidas de farinha. As 3 medidas de farinha representam a divisão que houve no reino da terra, o reino dos caídos. Judaísmo, que representa o dragão, encabeçado por Moisés, o diabo. Depois surgiu o catolicismo, daí esse reino aqui se divide em 2 partes, dominado por Azazel, outro anjo caído, de onde surgiu o nome Jesus Cristo, a besta do Apocalipse, o nome onde todos da terra adorariam. Depois, esse reino, chamado terra, divide mais uma vez. A terceira parte ficou com Ismael, que domina a maçonaria, o protestantismo, gospel e todas as religiões surgidas após o catolicismo e o judaísmo. Um reino dividido em 3 partes. A casa dividida, no qual o Messias disse que não subsistirá, pois é a Babilônia, meus irmãos, e a Babilônia vai cair, não restará pedra sobre pedra. Esse reino será derrubado pela rocha, o Messias, a pedra angular que eles rejeitaram. Então, esses 3 espíritos de rãs, esses 3 caídos, fizeram isso até que toda a massa, toda a composição, até que toda a palavra, que toda a verdade do Pai, tudo aquilo que o Messias ensinou e os profetas trouxeram, fosse levedada. Ou seja, ocultaram muitas coisas, deixaram pouca verdade e muita mentira. Vamos comprovar agora com quem está o fermento? O fermento que levedou a massa? O fermento que adulterou a palavra, as escrituras? Em Mateus, capítulo 16, do seu versículo 5 ao 12, diz assim: Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pães. Então o mestre lhes falou: estejais alerta, ou seja, vigiai e orai,
Note que quando o mestre falou com os apóstolos mais adiante, em outra passagem, para que eles viessem a ficar alertas em vigília e oração, foi a respeito do quê? Das obras da carne. Aqui você vê que o mestre está mandando os seus discípulos ficarem alertas em vigílias exatamente contra quem? Contra os líderes religiosos. Eles são aqueles que trazem os ensinos carnais. Continuando. E acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Ou seja, não deixe que te enganem com essas mentiras que eles colocam em cima da verdade. Aqui nessa passagem, os discípulos achou que o mestre se falava a respeito deles não terem levado pães, né, entendimentos multiplicados, né? Mas eles não precisavam se preocupar com isso, porque o pão, o verdadeiro pão que multiplica o entendimento, estava entre eles. Aquele que é o pão da vida que desceu dos céus. O mestre estava se referindo para que eles se guardassem, fizessem a abstinência, fizessem o jejum para não comer do fermento dos fariseus, dos ensinos mentirosos, doutrinas humanas, mas que permanecesse com ele, que é o pão da vida, que multiplica os pães. E ali o mestre, ele lembra dos 5 pães e os 7 pães que ele multiplicou e alimentou multidões, até que eles compreenderam. Compreenderam então que ele lhes dissera que se guardassem dos fermentos dos pães. Ou seja, meus irmãos, os pães com fermentos você encontra com os religiosos. O pão puro, só o Pai é quem dá, é o Messias, livre de fermentos, livre de mentira. Por isso que o mestre diz, os verdadeiros adoradores obedientes adorarão, obedecerão em espírito e em verdade, ou seja, longe desses pães fermentados, se alimentando daquele que é o pão sem fermento, sem mentira alguma, pois ele é a verdade. Mas que se acautelassem da doutrina dos fariseus e saduceus, aqueles que se alimentam do pão da vida, do pão puro, não tem necessidade alguma de ir até um sistema religioso e comer um pão com fermento. João, capítulo 6, versículo 35. Diante disso, ministrou-lhes o Messias: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, porque ele multiplica os pães, meus irmãos, para que todos se saciem. E aquele que crê em mim jamais terá sede. Por quê? Porque neles, meus irmãos, jorrará rios de águas vivas, rios de conhecimentos. Para alimentar os seus seguidores com o falso pão, o maná, o ensino de Moisés, o acusador, diabo, Satanás, os líderes religiosos colocam as suas mentiras, as suas doutrinas, o seu fermento, tornando as pessoas mornas, nem quente e nem fria, mas mornas. A verdade com mentira. Desta maneira, o pão cresce, o pão incha,
de tanto fermento que é colocado. E as pessoas estão se servindo deste pão nas mesas dos escarnecedores da palavra. Note que eles precisam do fermento da mentira para crescer o pão e dar. Mas o pão que o Pai nos dá, o verdadeiro ensino vindo do alto, o ensino apresentado pelo Emanuel Messias, não necessita de fermento, não necessita de mentira, porque o Pai multiplica em vários pães, sem necessitar colocar fermento na massa para que o pão cresça. O Pai multiplica e cada um se alimenta dos pães. Todos saciam a sua fome,